Salve, torcida vascaína, mais um Histórias Vascaínas começando. Esse é o Histórias número 5. Hoje eu vou começar com o Léo Sul. Para quem conhece o Léo do Twitter. Léo, boa noite, cara. Como é que você tá? Fala, Lucas. Boa noite, cara. Tô bem, graças a Deus. Fico feliz aí de ser chamado aí pra esse papo. Tudo certo, cara. Cara, vamos. Eu queria saber, claro, das tuas histórias, mas como que você se tornou vascaíno, assim? Como é que o Vasco entrou na tua vida? Cara, é difícil falar, assim. Eu acho que eu sempre fui vascaíno, né? Eu já nasci vascaíno. Minha família paterna é portuguesa. Meu pai é filho de português. Minha família toda portuguesa paterna. Família materna, não. Família materna é brasileira. Mas quem acabou sendo minha grande referência foi meu pai, né? Meu pai que era fanático. Então, assim, eu sempre fui vascaíno, desde que eu nasci, né? Não tinha nem como ser diferente, né? Por conta disso. Mas só fui virar fanático depois mesmo, embora eu não acompanhasse futebol desde sempre, né? Desde pequenininho, eu já era vascaíno. Quando me perguntavam, eu dizia que era Vasco, eu dizia que era Vasco e Brasil, né? Uhum. Mas eu era vascaíno, sim, desde que eu nasci. E muito por influência do meu pai, que era tão fanático quanto eu, acredito. E tu tem alguma, sabe, uma primeira memória, um momento em que você percebeu assim, pô, cara, Vasco. Assim, a memória mais antiga que eu tenho 25 anos, eu sou de 95. Opa. Então, A a gente, minha a gente tem a memória mesma mais. idade, então, né? Tu é de 95 também? Sim. Show. Então, a memória mais antiga que eu tenho é da decisão do João Avelange, cara. João Avelange. Eu lembro, assim, da Mercosul, vagamente, de dormir com meu pai xingando muito. Lembro também da decisão da Guanabara, de 2000, né? O 5-1, chocolate, de ficar gastando os flamenguistas e tal, eu com a camisa do Vasco. Lembro da decisão da João Avelange também, em janeiro de 2001. Lembro do dia, assim, né? Então, tanto a decisão da Taça Guanabara de 2000 quanto a João Avelange eu comemorei, mas não foi aquela comemoração, assim, Uhum. consciente do que eu tava fazendo, né? Eu lembro do Vasco campeão, do meu pai feliz, e a lembrança que eu tenho mesmo era dos pôsteres, né? Que a parede do meu quarto era tapada de pôster ali, que a gente juntou entre 97 e 2001, né? Uma porrada de pôsteres, né? Vários turnos, Campeonato Estadual, Mercosul, Brasileiro, Libertadores. Então, a lembrança dos pôsteres estampando meu quarto todo era a lembrança feliz da minha vascainidade, né? Enquanto criança, né? E, pô, a partir de que momento, então, assim, que você começa, sabe, quando o Vasco passou a ser mais, sabe, você ficou mais fanático? Como é que isso aconteceu, assim? Cara, então, eu tenho um momento assim que eu tenho na minha cabeça, assim, é muito claro, assim, foram dois momentos, assim, mas que é um divisor de águas mesmo. Uhum. Eu não gostava de futebol, não gostava até os 9 anos, até os 10 anos de idade eu não gostava. Só que aí tinha um desenho que começou a passar no Cartoon Network chamado Super Campeões, tá ligado? Com Oliver Tsubasa, aquela galera. Conheço. Sim, então eu não gostava de futebol, mas eu gostava desse anime. E aí eu perguntava pro meu pai as regras do futebol aleatoriamente, mas ok, não gostava. Só que aí até que chegou, né, um momento, a 45ª rodada do Campeonato Brasileiro 2004, né, eram 46 rodadas, Vasco Atlético Paranaense, não gostava de futebol ainda. Lembro do meu pai ajoelhado, rezando, assim, implorando, feito, assim, de uma maneira, assim, muito verdadeira. Aquilo me chamou a atenção, olhando assim, meu pai, eu falei, o que está acontecendo? Meu pai me explicou, cara, que o Vasco estava lutando contra o rebaixamento. Não sabia o que era rebaixamento naquela época, há bons tempos, né? E aí aquilo me mexeu assim comigo. Eu falei, cara, que coisa, que sentimento bonito, assim, um ser humano angustiado por algo tão abstrato quanto o time de futebol, que me chamou atenção, assim, né? Eu fiquei assim meio impactado. E aí tem aquele cruzamento do Petkovic na cabeça do Henrique, pá, testada, gol. Meu pai emocionado, me jogou pro alto, botou a camisa do Vasco em mim, nos meus irmãos, né? Fiquei feliz naquele momento, né? E achei aquilo legal. E aí Uhum. em 2005, eu pensei, pô, 2005, ano que vem eu vou começar a acompanhar o Vasco. Aí começou o Carioca, eu não tava nem sabendo.
Até que teve um jogo muito importante, assim, semifinal da Taça Rio de 2005. Foi o primeiro jogo do Vasco que eu assisti por completo. Vasco e Fluminense, semifinal da Taça Rio. Foi 1-1 no tempo normal. Aí o Fluminense eliminou a gente por 9-8, cara, nos pênaltis. Temos até hoje, jogador lateral do Vasco, Jean, perdeu o pênalti. Cara, foi um jogo assim que. Foi o primeiro jogo que eu assisti na minha vida, assim mesmo, completo. Então, e foi um jogo assim muito sofrido, cara. Foi pros pênaltis, foram 9 cobranças para cada lado de pênalti. O Vasco perdeu duas, o Fluminense perdeu uma, se não me engano. Foi isso mesmo. Então, a primeira partida mesmo que eu assisti acabou sendo um jogo muito sofrido, né? E o que me levou a acompanhar também no ano anterior, lá em 2004, também tinha sido um sofrimento, uma batalha heróica ali contra o rebaixamento. Então, esses dois momentos, esses 2 dias, assim, são muito marcantes para mim. Esse Vasco 1-0, Atlético Paranaense 2004 e a semifinal da Taça Rio 2005, né? Vasco Fluminense 1-1, que o Vasco acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? Eu comecei ali pela dor mesmo. Porque é até bom, porque aquilo já foi um prenúncio do que vinha depois nos 15 anos seguintes. Eu acho engraçado porque eu sempre fico me perguntando assim, a nossa história é muito parecida, assim, minhas primeiras lembranças também é o 5-1, enfim. Eu lembro muito do chocolate, enfim. Mas uma coisa que fica muito na minha cabeça é, cara, estamos vivendo os piores anos da história do Vasco com toda certeza, assim, sem, sem dúvida e com um segundo lugar muito distante, assim. Com E certeza, mesmo cara. assim, cara, eu não consigo me ver não sendo Vasco, sabe? Eu não consigo, sabe, imaginar a minha vida não torcendo pro Vasco. E, cara, vou ser bem sincero, a gente viu dois cariocas agora recentemente que assim, tive a Copa do Brasil que foi, pô, irada, incrível. E aí, assim, antes disso, pô, 2003, o último título, sabe? Nem Carioca lembro. também, que Não eu vi. mal lembro, pô, eu vi assim, pô, beleza, ganhou. Lembro muito pouco, pô, da João Avelange. Eu lembro, assim, uma das primeiras lembranças que eu tenho mais vívidas é do gol do Juninho contra o São Caetano lá no jogo no Maracanã, né? Depois do acidente. Então, assim, muito pouquinhas as coisas que eu lembro. Eu também eu virei vascaíno por causa do meu pai. Então, assim, cara, eu fico chocado como o sofrimento, pô, vivenciar mais, de repente mais rebaixamento do que título grande. E a gente Pois virou é. Vasco, sabe? Tipo, pô, colecionar camisa, sabe? E aí, assim, já conecta na minha próxima pergunta como a partir desse, sabe, desse sofrimento de ver esses jogos, hoje tu tá, pô, colecionando camisa, é, e assim, participando do Candinho, como isso Cara, aconteceu, cara? Talvez cara, seja a pergunta que eu tô é- pra te perguntar há muito tempo. cara, então, eu acho que esse tipo de coisa vai acontecendo ao longo aos poucos, né? Uhum, Você falou que a gente vive o pior momento da história do Vasco. Cara, sim, não há dúvidas, não cabe dúvidas quanto a isso. Assim, eu cresci com meu pai falando, assim, tipo, meus primeiros anos como torcedor, meu pai ali tentando ali me motivar. Ele falava, não, Leonardo, porque os meus primeiros anos como torcedor do Vasco foram uma desgraça. O Vasco ficou sem ganhar título de 58 a 70, 12 anos sem ganhar, que é o maior jejum do Vasco em Carioca, né? Que o sim. Vasco conseguiu igualar de 2013 2015, né? E eu vi também o maior jejum, mas ele falava isso para mim, zero rebaixamentos nesse período, né? Times ali medianos, ruinzinhos, mas ok, né? Era o sofrimento da época. Cara, e ele falava isso meio que para me animar, né? Só que foi passando os anos, fiz 10, 11, 12, só porrada, rebaixamento. Acabou esse argumento do meu pai, né, para me animar, e o que restou mesmo foi paixão mesmo. É, experiência de estádio, né, que eu sempre gostei muito de ir. E YouTube, né? Amém, YouTube. Muito obrigado por existir, YouTube. Obrigado por você realmente existir. Porque é graças ao YouTube que a gente começou a ter acesso lá atrás às glórias do Vasco, aos Sim. times marcantes, né? Hoje tem mais plataformas que exibem jogos antigos, mas o YouTube também ajudou muito, né, a fidelizar muita gente, com certeza. E, cara, é natural, assim, a forma que você vai fazendo as coisas pelo Vasco. Pelo menos da minha forma sempre foi assim, né? É, quando eu comecei, fiz 16 anos, eu comecei para jogo sozinho, comecei a participar de Uhum. torcida organizada. Depois virei sócio estatutário do Vasco.
Comecei a participar da política do Vasco indiretamente, depois um pouco mais diretamente, né? E aí você vai fazendo amizades, vai ganhando espaço lá dentro, vai fazendo contatos. E aí quando você vê, você está envolvido com um monte de coisa, né? Eu não tenho dúvida que também quando você aceitou, de repente, fazer alguma matériazinha ali, pequena ali sobre o Vasco, depois te chamaram para outra, e aí quando você viu, você já Sim, estava aí no papo também. É uma coisa que puxa a outra, né? Quando você sim. vai ver, tu já tá até o pescoço, né, envolvido com a parada. Tem jeito, cara. Quando tu vai ver, tu já tá numa live de 8 horas de apuração de eleição, entendeu? Imagina esse tipo de coisa divertida que É. acaba acontecendo aí no meio do caminho. E, cara, eu não sei se. Assim, eu posso estar errado, mas eu tô vendo se tem uma tatuagem do Vasco, né? Ah, tenho sim. É. Aqui, uma cruz E, no peito. é. é, Como é São Januário, assim? A tua experiência em São Januário, você tem algum lugar favorito que você gosta de ir? Pô, quando você entra no São Januário, você tem, sabe, aquele lugarzinho que é teu ali, que tu não sai. Cara, é difícil, assim. Eu já fui de assistir jogo ali perto do setor VIP. Uhum, Sempre gostei desse jogo na GDA. Desde que eu comecei a frequentar. A GDA mudou de lugar algumas vezes no estádio. Eu gosto, mas depende da companhia que tá comigo, né? Quando eu vou com a minha namorada, a gente normalmente fica nas pilastras lá atrás, uhum, ali nas antigas varandas sagradas, que não existem mais, é, ali atrás da GDA. Mas quando eu ia com meu pai, eu ficava na social. Meu pai gostava de ir na social quando eu era garoto. Cara, é difícil, assim, porque São Januário já foi um lugar que eu já fui tanto. Eu conheço cada centímetro daquele lugar, né? Já fui pra lá pra. Tinha uma época que eu era garoto que eu fazia questão de comprar ingresso lá, né? Quando eu tinha tempo no ensino médio, comprava ingresso lá e depois ficava meditando na social, né? Comprava ingresso, depois entrava no estádio e ficava lá olhando pra grama, vendo aquele negócio lá girar a água lá, regar a grama. Então, eu já meditei tanto ali naquela social, no estádio todo, já estive, poxa, já fiz amizade, já conheci muitas pessoas lá dentro. É, então, cara, não consigo dizer um lugar assim que eu goste mais de São uhum. Januário. Mas, enfim, eu gosto do estádio como um todo. Sim. Tu é esse tipo de torcedor que, pô, faz loucura, tipo, caravana pra longe? Tem alguma coisa que você, sabe, faz muito assim sobre o Vasco? Eu já fui. Cara, eu já fui muito de viajar, assim, de fazer caravana mesmo, né? Quando eu tinha mais tempo também, quando eu não trabalhava, quando Uhum, minhas responsabilidades eram só escola e depois só faculdade, aí eu tinha tempo livre à vontade, né? uhum, É, assim, acho que a caravana mais doida que eu acho que eu fiz foi Bragantino e Vasco em 2014. Foi o último jogo antes da parada da Copa de 2014, cara. O Vasco uhum, estava em 10ª na Série B. Aí a gente viajou para Bragança Paulista. Aí eu lembro que seria um ônibus só para Força Jovem e outro ônibus para todas as demais torcidas organizadas do Vasco. Só que uhum. num ônibus faltavam 5 pessoas, no outro faltavam 4. Então resolveram fundir os dois ônibus e botaram um só. E aí foram 88 homens, 88 pessoas num ônibus que cabiam 43, cara. Nunca me esqueço Cara, que disso. isso. 88, cara. Eu lembro que, assim, foi surreal, assim, muito apertado, Quantas horrível. horas A de gente viagem? O ônibus quebrou 2 vezes na ida, então era pra ser, sei lá, umas 7, foram 12 horas na ida Meu e Deus. mais 12 na volta, porque quebrou na volta também. E aí o Vasco, a gente chegou lá, o jogo, um frio sinistro. Aí o Vasco me faz 1-0, a gente começa a acender sinalizador. Acende um monte de sinalizador, o jogo para, tá ligado? Aí o jogo para. Aí a polícia vai lá, trava na gente, a câmera assim, foca na minha cara, assim, pá. E aí, beleza, o jogo reinicia, o Vasco toma um empate, 1-1, cai pra 11º na Série B. Aí eu puxo meu celular, né, quando tinha... A internet era meio ruim, né, o WhatsApp tava meio... Tava começando, né. Eu lembro que comecei a receber um monte de mensagens, assim, as mensagens, caraca, tô aparecendo na TV, tô aparecendo na TV, tô aparecendo na TV. Aí eu, caramba, minha mãe já mandando mensagem, vai ser preso, não sei o quê. Eu falei, calma, né. Aí eu lembro que na capa assim do G1 tava a minha foto, assim, no Globoesporte.com, era eu com o sinalizador assim, empate, sei lá, empate monótono, leva o Vasco à 11ª colocação e eu assim, minha cara com o sinalizador. Aí depois disso a gente entrou no ônibus, foram mais 12 horas para chegar em casa, 12 horas em pé. Cara, uma coisa Meu horrível Deus. assim que
Deu 12 horas em pé no ônibus. Assim, acho que muita gente faz isso, né? No ônibus que eu tava tinha mais 40 pessoas fazendo. Mas é algo assim de torcedor mesmo que eu acho assim, muito legal, assim, é meio que uma penitência, né? Uma penitência que o torcedor às vezes faz para poder acompanhar seu time. É como se Uhum. fosse um esforço que tu tá fazendo mesmo para estar ali mais perto. Acho que essa foi a caravana assim mais esdrúxula que a gente fez, porque a gente ficou quebrado no meio do nada, assim, um tempão também. Enfim, coisas de viagem de torcida. Cara, meu Deus. Eu tô aqui imaginando, pô, 12 horas indo, aí um jogo desse e mais 12 voltando. Meu Jogo Deus. horrível, por sinal. Cara, Gol de Montoya. Fala, desculpa. você tem alguma história assim que você fala, pô, quando você pensa em ser vascaíno, você tem aquela história que vem na tua cabeça assim, fora essa, sei lá. Como assim? Que deu me tornando vascaíno ou o quê? Não, assim, quando volta, sabe, quando você pensa no Vasco, sua história com o Vasco, há uma que te vem na cabeça assim? Minha história com o Vasco. Cara, não sei, assim, como uma história muito específica. Por exemplo, eu mesmo sendo recente, ultimamente uma coisa que mexeu muito comigo foi a associação em massa. Hum, Na semana, pra mim é muito marcante que na semana que o maior rival do Vasco foi campeão da Libertadores, a gente, pô, passou os caras em número de sócio, virou tipo quinto do mundo, e aquela coisa de é, tipo, eu não moro no Rio e eu vi pessoas na rua, tipo, pô, eu vi sim, torcida do Vasco aqui no centro da minha cidade, pô, parado em praça perguntando, pô, já é sócio, é vascaíno, é sócio? Pô, ó, vem cá, cara, vamos te fazer sócio aqui, sabe? Então, tipo assim, e aí eu fui no jogo contra a Chape e eu nunca tinha visto tanto vascaíno junto. Pô, cara, e assim, vamos ser sinceros, aquele jogo não valia nada. Não valia nada, a Chape rebaixada, o Vasco, pô, tanto que empatou e continuou indo pra Sula, entendeu? Pô, os caras sem receber há meses. E aí, hoje em dia, quando eu penso no Vasco, a primeira coisa que vem na minha cabeça é quando eu entrei no Maracanã. Que for, que é pra mim aquela, sabe, o setor norte ali, olhar aquilo ali, sabe, tipo, do outro lado, eu olhando, tipo, na hora que fez aquela fumaça subiu assim, eu falei, pô, não, cara, vale a pena, assim. sim. Cara, eu tenho algumas, assim, esse lance, assim, que eu falei meio que da penitência que você paga, porque, assim, eu sou de família católica, então, Uhum, é, tem muita gente que fala da penitência de ir para, sei lá, para Aparecida do Norte, fazer aquela uhum. caravana para lá, andar na estrada, andar de joelhos, subir a escadaria da Penha de joelhos. Então eu tenho meio que isso assim com o Vasco também, assim, esse sofrimento que às vezes eu tenho assim para chegar aquele momento assim no jogo. É algo assim gostoso, assim. Eu fui muito tempo do material da GDA durante muitos anos também. Então o jogo para mim começava muitas horas antes também da bola rolar mesmo, né? Às vezes, sei lá, 6, 7, 8 horas. Às vezes o jogo 4 horas, a gente estava 8 horas em São Januário para levar material para Engenhão, para Maracanã, o que fosse. Então eu sempre gostei muito dessa adrenalina, principalmente em clássico, de 7 e pouca da manhã tá acordando, tomando café e já indo para a rua. Então, assim, tive muitos momentos desses. Assim. Isso que você falou da associação em massa é muito marcante para mim também, porque eu trabalhava no sócio torcedor do Vasco durante esse momento. Então, Que foda. quando começou assim essa, cara, é uma coisa surreal. A gente, sabe, eu trabalhava, meu expediente era de 6 horas lá, era meu expediente que eu trabalhava, eu trabalhava num colégio também. Só que naquele momento as aulas no colégio acho que já tinham acabado, alguma coisa assim, não lembro exato. Então eu passei a dobrar o expediente. Eu chegava 8 da manhã e saía 8 da noite. Eu ficava teve dias que eu fiquei 12 horas lá trabalhando, assim, voluntário mesmo. Porque era uma coisa Uhum. surreal. Não parava de cair ligação, mensagens, pessoas se associando, se associando. E a gente trabalhando. Sabe aqueles filmes de Bolsa de Nova York dos anos 50, 40, assim, Uhum. correria, gritaria, o pessoal gritando. Era tipo isso assim, todo mundo vidrado fazendo sócio, 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 sócio. Né? E não parava de ligar, e você falando com o Vascaíno do Brasil inteiro. Cara, aquilo foi uma energia muito louca, assim, foram assim 2 semanas
muito loucas, até chegar no jogo da Chapecoense. Depois continuou, a gente continuou fazendo bastante. Sim. Mas os dias que precederam esse jogo da Chapecoense, assim, foram surreais mesmo, né? Cara, eu tirando as pessoas que eu orientei, que eu ajudei, fazendo mesmo, eu fiz mais de 200 sócios do Vasco em, sei lá, em poucos dias. Tipo, fazendo para as pessoas, para ajudando elas. Sim. Então, cara, aquilo me dava uma alegria muito grande, assim, muitos idosos que não conseguiam fazer em casa, ligavam. Então, cara, foi muito legal mesmo. Porque Sim. o rival tinha acabado de ser campeão e aquilo foi da forma que eles conquistaram, daquela maneira, assim, heróica, com aquela virada impressionante, a zoeira que eles fizeram. Ganharam 2 títulos no final de semana. Aquilo foi meio que com uma resposta, foi a mensagem da torcida do Vasco dizendo, não, nós somos foda também. O time não é, mas nós somos. Então aquilo foi muito legal ter participado disso foi muito maneiro mesmo. E aí o que tu falou também dessa visão assim de entrar no Maracanã, aquela pancada. Cara, na final do Carioca 2015 também foi um momento assim que foi muito marcante. Porque também o título de 2015 foi marcante porque foi meio que desentalou um bagulho da garganta. Em 2014 a gente foi assaltado, foi uma coisa Nossa. vergonhosa. Não gosto nem de lembrar. E aí chegou 2015 e a gente, 12 anos sem ganhar o Carioca, o maior jejum que a gente já tinha ficado, né? Igualando os 58, 70. E aí chegou, cara, eu tive a chance, fui convidado fui chamado para ajudar a montar o mosaico que a gente fez, né? O Maracanã nosso desde 50. Nossa, Então eu eu cheguei adoro aquele lá, mosaico. Aliás, muito obrigado. pô, cara, foi muito maneiro. Coincidentemente, hoje, as pessoas que estão. Enfim, eu sou amigo da galera que idealizou ele, virei amigo depois, enfim. Então, cara, eu já agradeci eles algumas vezes por terem me chamado, porque foi muito legal aquele momento. Eu acordei 6 horas da manhã, pilhado já, fui pro Maracanã, 7 da manhã, a gente começou a montar. Opa, a gente começou a montar desde cedo, uma correria, deu problema. Cara, assim, eu sei que eu tava muito tenso porque tinha faltado folha de papel, assim, tinha um erro de cálculo. Aí eu sei que, cara, eu saí, né, porque a polícia expulsou a gente, passei o ingresso e entrei de novo, almocei rapidamente, passei o ingresso e entrei de novo no estádio. Entrei lá com o pé direito, pulando 3 vezes com o pé direito para dar sorte. Entrei com falta de ar mesmo, assim, passando mal de nervoso. Aí o time entrou em campo, a torcida cantando a música que era para cantar mesmo, né? Ana Júlia versão vascaína. Cara, aí quando todo mundo levanta, eu tenso, assim, rezando pro mosaico tá certo. Cara, eu lembro até hoje da imagem assim, do telão, abrindo o mosaico, assim, pronto. Bonitinho, perfeito. Olhando no telão. Cara, eu fico arrepiado, assim. Na hora, eu tive uma falta de ar, eu encostei assim. Falei, cara, acho que eu vou desmaiar. Mas foi um alívio, assim, tão grande. Falei, a gente vai ser campeão, deu certo. E aí eu levantei e falei, cara, a gente vai ser campeão hoje. Aí naquele momento eu fiquei otimista, a gente acabou sendo campeão carioca. E acabou sendo um título legal, assim, porque acabou com Sim. o jejum de 12 anos mesmo. Foi muito. Assim, eu posso estar sendo clubista aqui um pouco, mas eu acho que o Vasco, a torcida do Vasco, ela comemora. Assim, a gente ultimamente tem tido poucos títulos, mas eu acho que a torcida do Vasco, ela comemora de uma forma, sabe? Eu tenho muito. Eu acho que já te falei isso antes pelo Twitter, mas eu costumo ver a torcida do Vasco, São Januário, em si, me lembra muito as torcidas sul-americanas, assim, os Inter na Argentina, outras torcidas aqui, né, uruguaias, me lembra muito a forma de torcer, sabe? Parece que o estádio está pulsando, sabe? É apaixonante, assim, sabe? Vamos para a tabelinha agora. Umas perguntas mais rapidinhas. Se você fosse jogador de futebol, que posição você jogaria? Acho que volante. Volante? Jogaria de volante. Ele primeiro volante, camisa 5, aquele que distribui umas porradas, mas gosta de Pitbull. dar a bola ali no campo. Camisa 5 ali. Uma coisa engraçada é que até o momento, ninguém. Eu acho que, se eu não me engano, nenhuma das pessoas que participou do programa, nenhuma foi atacante, nem, sabe, 10, Sério? ninguém. Todo mundo é do meio pra trás. Só tá chamando maluco ruim mesmo, pelo jeito. Tá todo mundo querendo fechar a zaga. Pô, É... Uma coisa que você gostaria de ver estando no estádio, o Vasco conquistar ou realizar, assim, se tivesse que escolher uma coisa, você estando lá, Libertadores. Meu unânime. sonho, assim. Mundial.
Também, eu quero ver o Vasco campeão mundial um dia, né? É o título que falta pra gente. Uhum, Mas se eu tivesse que escolher entre estar, sei lá, em Tóquio, vendo o Vasco ganhar um mundial, ou, sei lá, Tóquio eu falei, enfim, seja lá uhum. onde for. Se o Vasco um dia ganhar a Libertadores e o Mundial no mesmo ano, se eu tivesse que escolher entre estar em Doha, Tóquio, enfim, vendo o Mundial e estar no estádio na Libertadores, eu prefiro ver a Libertadores porque, sei lá, É é a diferente. competição mais foda do mundo. A É Libertadores é a diferente. Libertadores. É. É unânime e aí eu entro junto. Eu acho que Libertadores. Assim, agora vai ser difícil a gente, sabe, sei lá, ser campeão da Libertadores em casa. Mas assim, pô, imagina, isso aí é um tipo de jogo que eu super me vejo, pô, ó, 12 horas, entendeu? Vão pra Lima, vão pra, sei lá, Santiago, Quito, enfim. 3 dias dentro do ônibus, parceiro. Vamos embora. Beleza, sabe? Porra, cara, o Vasco vai ser Comendo, campeão da Libertadores. comendo, sei lá, o que tiver pra comer, bebendo água da chuva, vamos, dane-se. Pô, cara, seria incrível. Cara, me fala um personagem, uma figura, um jogador da história do Vasco que você gostaria de ter conhecido. Pode ser vivo, morto, enfim. Cara, olha, acho que o Juninho Pernambucano, assim, dos que eu não. Sim, eu já estive com o já estive com o Edmundo, já Uhum, troquei aquela rápida ideia com o Edmundo, assim. Mas não sei, é porque o Juninho eu nunca encostei nele, uhum, né? O Edmundo e o Juninho são os meus maiores ídolos do Vasco, mas o Juninho eu nunca nem encostei, então sim. escolhi o Juninho. É, assim, agora é uma pergunta um pouco mais subjetiva. Me fala uma coisa que você tem certeza de que você vai ver o Vasco conquistar, assim. Pô, cara, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Cara, nesse momento, felizmente, que certeza que a gente pode ter, cara? Que certeza. Difícil, cara. Não temos muitas perspectivas, então eu não Uhum, consigo. Mas sei lá, cara. Lá no fundo, acho que todo vascaíno tem alguma coisa assim dentro de si que espera que, cara, um dia a gente vai voltar a ser grande mesmo, assim, uhum, grande de fato no campo, né? Não só grande na história, não só grande na tradição, mas grande no campo também, uhum. né? Que a gente vai ser grande no presente e ganhando coisa grande. Então, eu tenho fé que um dia a gente vai ver o Vasco campeão de tudo mesmo, ganhando até o que falte, né? O que a gente não ganhou no Uhum. passado. Sei lá, nem até o final da minha vida, ah, nos próximos aí 70 anos, eu sei que eu vou ver o Vasco campeão mundial um dia, né? Vamos jogar logo alto, então. Cara, uma coisa que eu tenho muita vontade é de olhar a tabela assim e falar, cara, eu não tenho medo de pegar nenhum desses times aqui. Pô, Não, eu tenho vontade de olhar a tabela do meio para cima, por enquanto, assim. sabe, tipo, não, ó, começo do brasileiro, primeira rodada? Não, ó, aqui a gente, cara, não tem como ter menos Tem de medo 60 de, pontos aqui. Sabe? Não dá, sabe? tipo, Ó, se oitenta a por gente, cento se a de gente for aproveitamento dentro de mal, casa. se for mal é o oitavo lugar, tipo, começar o campeonato assim, pô, se a gente for mal, oitavo lugar, caraca. Não Mas, ir, não ir pra Libertadores, muro puxados, cacete, pô, entendeu? pois é, cara. Escrever Cara, Libertadores é obrigação um dia, tá ligado? Assim, ter aquela. cara, isso vai Sabendo que é acontecer. obrigação mesmo. Isso vai acontecer, certeza. Para fechar, o que que o Vasco representa pra você? Acho que tudo, cara. O Vasco. Cara, o Vasco é um elo assim que eu tenho com a minha família, com o meu pai. Eu não tenho nada a ver com meu pai. Assim, a gente discorda em tudo, orientação política, perspectivas de tudo, assim. Eu discordo, eu e meu pai a gente discorda de tudo que você conseguir imaginar. Uhum. Mas o Vasco é um elo entre a gente, entre o resto da minha família também. É um vínculo que me trouxe amigos e me trouxe minha namorada, me trouxe muita coisa. Então, o Vasco me ajuda em diversos aspectos. Né? Dá aquelas atrapalhadas também, te deixa desconcentrado durante a semana toda, sem conseguir estudar direito, sem conseguir ser produtivo muitas vezes, mas também me ajuda bastante e trazendo pessoas boas para o meu redor. Léo, muito obrigado por ter topado. Obrigado por ter partilhado um pouco das tuas histórias. Fica aqui o convite para você voltar quantas vezes você quiser. É, se quiser, tá aí aberto o microfone para você falar o que você quiser, dar passar uma mensagem. Pô, cara, eu que te agradeço. Eu fico feliz sempre de estar podendo falar, contar minhas histórias aí, ter um pouquinho de ter aqueles 15 minutinhos de fama aí no YouTube, é sempre legal aí.
atingir uma galera diferente aí. Então eu fico feliz de ser chamado. É um quadro bem maneiro, assim, de estar dando voz ao torcedor, que atualmente é a única coisa mesmo que a gente tem para Sim. exaltar no Vasco, né? Do presente é só a torcida mesmo, porque o time, enfim, a torcida do Vasco é o que a gente sempre fala, que é o maior patrimônio e é o orgulho do Vasco. Então, dar voz ao torcedor é sempre muito legal, porque saem histórias legais que Uhum. talvez inspirem as pessoas e orgulhem elas, né? Eu tá passando uma história legal minha, que algum vascaíno aí do outro lado vai se identificar. Isso é legal, eu fico muito feliz. Muito obrigado mesmo por ter sido chamado e se me chamar eu volto sempre. Vamos Ela, marcar um programa só para a gente falar sobre São Januário e possível reforma, entendeu? porra, isso é Porque maneiro. acho que é Chama. uma coisa que a gente vai ter que falar. 2021 a gente vai falar bastante, eu acho. E tem a galera que dá pra chamar aí, que vive dando Dá para pitaco nesse montar um time assunto. maneiro para falar sobre isso. Pô, tá. Cara, muito obrigado. Para você que está vendo esse programa, se inscreva no canal do Papo, seja membro, ajuda a gente a trazer mais conteúdo aí para contar mais histórias sobre os vascaínos. Esse foi o Histórias 5, a gente ainda tem aí mais algumas histórias para contar antes do fim do ano. Obrigado por chegar até aqui. Uma boa noite para você. Saudações vascaínas e um abraço. Saudações.